Hoje a gente vai aprender a fazer o amendoim de pipoqueiro, o amendoim pralinê. Eu falo o amendoim de pipoqueiro porque aqui na minha cidade a gente compra no carrinho de pipoca. Então, bora para os ingredientes. Então, vamos para os ingredientes dessa receita. Normalmente uso um copo de requeijão, mas se você usar xícara de chá para essa receita, também vai funcionar normalmente a sua receita. Então, o que eu uso nessa receita? As quantidades. Eu uso um pacotinho de 500 gramas de amendoim, uma xícara de chá ou um copo de achocolatado, 2 xícaras ou copos de açúcar cristal, uma colher de sopa rasa de fermento químico e meio copo ou xícara de chá de água. Bom, agora bora lá para a panela fazer essa receita. Dica do vídeo, hoje na verdade eu tenho 2 dicas para essa receita. A primeira é a seguinte: caso você queira fazer meio pacotinho de amendoim, você pode reduzir as quantidades pela metade, porém a água você continua colocando a metade ou um pouco mais da metade de água de um copo ou uma xícara de chá. Não reduz a quantidade de água, porque senão o seu açúcar pode queimar. A segunda dica é a seguinte, que eu vou fazer agora, que é colocar os ingredientes na panela, exceto o amendoim e o fermento. Por que é importante você não colocar o amendoim ainda? Porque se você coloca o amendoim nesse momento, ele vai ficar murcho, ou ele pode ficar murcho na receita. Então, o que eu faço? Eu já acrescento os ingredientes, exceto o amendoim e o fermento. Então, eu coloco o açúcar, o Nescau, né, o achocolatado em pó e a água. E espero essa mistura pegar fervura. Quando começar a ferver, aí sim eu acrescento o amendoim e em seguida o pó royal. E para que eu faço isso? Para o amendoim não ficar murcho, com uma sensação de não estar crocante. Tem até solução. Se isso acontecer na sua receita, você pode colocar numa assadeira, tá? E colocar no forno e deixar por uns 10 minutinhos para ele ficar crocante. Mas essa forma aqui também faz o amendoim já ficar crocante de cara, tá bom? Aí agora eu coloquei os ingredientes, meu fogo tá no fogo baixo e eu vou aguardar agora essa mistura de água, açúcar e achocolatado em pó ferver pra gente acrescentar o amendoim, tá bom? Agora, pessoal, como vocês podem observar, já está fervendo a minha mistura. Então, agora, nesse momento, a gente pode acrescentar o amendoim. E o ideal é que a gente sempre fique misturando, tá? Sempre misturando. Agora que a gente já colocou o amendoim, a gente vai colocar uma colher bem rasinha de fermento em pó, fermento químico, tá? E volta a misturar. O fermento faz uma espuma, então é normal fazer, e o fermento serve para dar a liga dessa mistura dessa mistura, né, que vai dar a casquinha crocante com o amendoim.
Agora também não precisa ficar mexendo muito, pode deixar descansar um pouco e deixar fervendo essa mistura por algum tempo, que vai levantar fervura aqui bastante. Tá vendo? Agora já começou a dar espuminha por causa do fermento. E também não é bom misturar com muita força para a casca do amendoim não soltar, que isso também atrapalha para dar a liga da misturinha de chocolate com açúcar ao amendoim. Agora a gente vai ter que aguardar um pouco essa fervura, que vai levar mais ou menos uns 10 minutos até que essa mistura que tá líquida, ela começa a açucarar pela primeira vez. Aí ela vai açucarar e aí a gente continua mexendo, mas daqui a pouco eu vou mostrar essa parte. Por enquanto, então, vai continuar fervendo aqui e fica parecendo assim, bem com bastante espuma, tá vendo? Mas é normal, não precisa ficar preocupado. É importante também que vocês não utilizem uma panela muito rasa, porque com fermento a quantidade da mistura ela vai fervendo e vai subindo, né, a panela. Então, para não derramar, não sujar seu fogão, é importante que você pegue uma panela funda e não muito pequena, porque na hora de misturar também, para o açúcar aderir ao amendoim, se você pegar uma panela funda, mas também muito pequena, assim, de diâmetro, o que vai acontecer? Você não vai conseguir envolver todo o açúcar no amendoim. É importante mexer de tempos em tempos, mas delicadamente. E não deixe de mexer, a coloração vai ficando mais escura mesmo. E é importante deixar em fogo baixo para não queimar o açúcar. Com o passar do tempo, o líquido vai secando, a espuma vai diminuindo e a coloração fica mais escura. E a ideia é cada vez secando mais até ele secar. Até ele secar é ótimo, né? Até ele secar pela primeira vez. Aí, depois ele vai ainda caramelizar de novo, que é onde vai envolver o amendoim. Aí cada vez vai secando mais. Quando a gente observar que realmente está açucarando, a gente também vai desligar por alguns segundos, mas eu vou avisar na hora. E essa receita eu aprendi com a minha mãe. Então, se vocês fazem de uma maneira diferente, em quantidades diferentes, deixe nos comentários. Me conte se já fez essa receita, se já deu certo, se acha essa receita difícil. Ou então, se vocês gostam muito desse amendoim, me conte nos comentários, tá bom? Ó, e cada vez a misturinha vai ficando mais sequinha. E sempre mistura um pouquinho delicadamente para o açúcar não queimar no fundo, tá? Observe que agora a textura mudou mais uma vez. E por isso, a gente vai desligar por alguns segundos, no máximo 2 minutos, para ele açucarar
de vez, tá bom? Então agora eu vou desligar a trempe e continuar mexendo para ele açucarar, ok? Desliguei. E desligar nesse momento faz toda a diferença na receita, porque parece que ele açucara mais fácil e também vai impedir que seu açúcar queime, né? Porque é muito tempo, né, de cozimento e de fervura, o que pode fazer o açúcar queimar. Aí vocês vão observar que a textura dele vai mudar. Aí nesse momento realmente tem que ter mais força e ir mexendo, tá? Não pode parar de mexer nesse momento. Antes podia, aí agora a gente mantém. E a gente vai observando que a misturinha ela vai reduzindo ainda mais e açucarando. Aí quando açucarar, a gente vai ligar o fogo novamente, tá? E agora tem que ter força no braço mesmo. E como o líquido vai aderindo ao amendoim de uma certa forma, fica mais difícil realmente de mexer do que antes. Na hora que ficar bem sequinho, a gente vai ligar o fogo novamente. Tá vendo como que a textura muda? E aí começa a açucarar. Já não é mais um líquido mais. Vamos lá, força, gente. Mas vai valer a pena esse esforço. Agora que já tá bem açucarado, tá vendo? Eu vou ligar novamente o fogo. Ó, vou ligar agora. E é importante que mantenha o fogo baixo, porque agora que o açúcar pode queimar mesmo. Então, assim, vou manter o fogo baixo, tá? E continua mexendo. Só que eu vou parar de mexer um pouco porque aqui, ó, esse açúcar que tá aqui no fundo, deixa eu tentar mostrar pra vocês. O açúcar que tá envolto e esse aqui, ó, esse açúcar, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, ele vai começar a derreter e a aderir ao amendoim. Então esse é o ponto principal dessa receita, é esse momento, que realmente tem que tomar cuidado para o açúcar não queimar, mexer bem, e por isso que a panela tem que ser um pouco mais larga, para ser mais fácil de fazer o amendoim passar no açúcar que fica no fundo da panela derretendo. E a gente vai continuar mexendo bem, tá bom? Aí agora eu paro de mexer um pouco pro açúcar que tá no fundo da panela começar a derreter, porque senão ele não consegue pegar o calor da panela. E realmente, aí agora eu deixei alguns segundos, já começou a derreter e eu começo a passar o amendoim no açúcar que vai derretendo no fundo da panela, tá bom? Aí eu mexo um pouco, onde tiver o açúcar derretido. Desmonto, né? Porque às vezes ficam alguns juntinhos. A gente tenta desmontar
quando ficar um bolinho demais de um amendoim. E aí, agora mexe. E não deixe de mexer, tá? Passando os amendoins no açúcar que for derretendo no fundo da panela. Aí eu faço os vídeos durante aos sábados, né? Quando eu faço algum prato para minha família. E edito rapidamente. Então, assim, pode ser que a produção não seja aquilo tudo que você quer. Mas meu intuito a minha ideia é ajudar, né? Que as pessoas consigam, às vezes, não sabem fazer uma receita e consigam aprender comigo. Até porque eu gosto muito de cozinhar. E continua passando o açúcar. Às vezes eu dou uma paradinha, mas não, assim, não pode parar muito tempo para o açúcar não queimar, tá? Mas aí eu deixo para que o açúcar consiga derreter no fundo da panela. Entendeu? E tem que ser nos cantinhos. Essa parte também tem que ter braço. E aguentar o calor da panela também. Mas vai valer a pena, gente, porque fica uma delícia, tá? Aí dei uma paradinha, agora eu continuo. E não pode esquecer de nenhuma parte da panela para o açúcar não queimar. Então você vai passando um pouquinho por pouquinho. Mas passando por toda a panela. Aí descansa um pouco, né? E continua. Porque esse açúcar que está derretendo no fundo da panela é o que vai formar a casca crocante do seu amendoim. Continue mexendo e passando o amendoim nesse caramelo que forma no fundo da panela. Quase que todo farelo de açúcar, nem sei se chama farelo, mas o açúcar que cristalizou de novo, ele tá quase já quase caramelizou todo e aderiu ao amendoim. A gente tá quase terminando, tá bom? E vamos continuar mexendo. E eu vou mexendo pouquinho em pouquinho cada parte da panela, porque não tem como mexer na panela toda. E quanto mais açucara, mais muque a gente tem que ter aqui. Que tem que conseguir passar todos os amendoins nesse caramelo, até para não sobrar muito farelo, né? Pra gente conseguir aproveitar o açúcar ao máximo para o amendoim ficar bem crocante mesmo, bem açucarado.
Agora tá no finalzinho. Olha como é que os amendoins estão bem envolto no açúcar. Já até aumentaram de tamanho por causa do açúcar. Estão bem soltinhos também, tá vendo? E eu gosto de aproveitar bastante todo o açúcar no fundo da panela, tá bom? Uma descansadinha, né? Vamos lá, para não queimar o açúcar no fundo da panela também. E não esquece nenhuma parte da panela. Às vezes também eu dou uma girada na panela para ver se eu consigo deixar bem uniforme e para que a trempe ela consiga pegar bem todas as partes do amendoim. E para aproveitar bastante e não deixar nenhum farelinho no fundo de açúcar, pra gente aproveitar bem e deixar mais crocante o amendoim, bem açucarado, né? E aproveitar todos os ingredientes. Pronto, agora já está, desliguei a trempe. Aí eu ainda continuo mexendo um pouco, porque o açúcar, como a panela ainda está quente, o açúcar continua derretendo. Então é importante que a gente continue mexendo para ele não queimar, tá? Mas agora tá praticamente pronto, né? Porque eu já desliguei a panela. Bom, olha como é que fica soltinho. E o barulhinho, você já percebe quanto que tá crocante esse amendoim. Agora já parou de derreter no fundo. E aí está pronto. Agora eu vou colocar numa vasilhinha pra gente ver como que ficou fora da panela, tá bom? Então esse é o resultado do amendoim. Estão todos soltinhos. E uma delícia. Minha família toda adora. Então, até o próximo vídeo. Tchau!